Olá, tem um texto do Mário Quintana sobre a vida que eu acho muito interessante. Gostaria de discorrer alguma coisa, algum comentário sobre o texto. Ele fala o seguinte: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo e na hora certa. Então eu pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que eu estou indo contra a minha vontade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo que acontece contribui para o meu crescimento. Isso tem muito a ver com a questão da autoestima. Quando a gente se gosta, quando a gente se valoriza, quando a gente começa a se perceber, começa a se olhar mais, nesse processo maravilhoso que é o processo do autoconhecimento, nós ficamos diante, muitas vezes, de uma nova pessoa. Aquela pessoa que nós vamos descobrindo aos poucos, que somos nós mesmos. Tem uma frase do Chopra, uma palestra dele, que ele diz o seguinte: será que a gente iria conviver com uma pessoa totalmente desconhecida durante anos, sem saber quem é aquela pessoa? E, no entanto, nós convivemos anos e anos conosco, muitas vezes desconhecidos de nós mesmos. Quando estamos ainda diante desse processo do autoconhecimento, tudo é mais tranquilo, porque nós começamos a nos perceber melhor. Nós começamos a aprender a descobrir quem somos de fato, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, onde queremos ir, onde não gostamos de ir, quais são as pessoas com as quais eu me sinto bem, que eu me sinto à vontade, quais são as pessoas que não me deixam tão à vontade, que eu me sinto uma pessoa meia fora do contexto. Então, é muito importante que a gente procure essa questão do autoconhecimento. E o autoconhecimento tem tudo a ver com a questão da autoestima. Se nós temos uma autoestima mais elevada, né? Se nós investirmos na nossa autoestima, com certeza nós vamos conseguir driblar a maioria dos nossos dramas e sofrimentos, as nossas situações vitimescas. Porque quem tem uma boa autoestima é uma pessoa que está no seu melhor. E se ela está no seu melhor, de alguma forma, ela acaba atraindo também para a sua vida o melhor. E o que é o melhor? Senão a gente se sentir bem, se sentir em paz, estar tranquila, né, com a sua consciência tranquila, saber que está dando e fazendo o seu melhor, não só consigo mesmo, mas principalmente com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, acredito que a paz é o caminho que todos nós devemos percorrer. E essa paz a gente consegue mesmo através desse processo do autoconhecer-se, através desse processo da autoanálise, esse processo da autoinvestigação, que somente conseguimos realmente chegar um pouco mais perto quando nós nos voltamos para dentro de nós mesmos. É muito comum a gente sempre estar buscando fora a felicidade, a alegria, as coisas boas que a própria vida nos proporciona. Isso obviamente que não é errado. Nós devemos buscar também os prazeres da vida, né? As amizades, o estar-se alegre com as pessoas que a gente ama, mas não esquecer que as principais coisas da nossa vida estão sim dentro de nós. Quantas e quantas pessoas às vezes estão diante da inquietude, do vazio emocional, aquelas pessoas que muitas vezes até já me procuraram, né? Tipo, insatisfeitas com a sua própria vida. Eu tenho tudo, tenho uma vida boa, tenho uma família legal, tenho um trabalho bom, mas é aquela pessoa sempre insatisfeita, aquela pessoa que não sabe o que é da vida, aquele vazio existencial que vai fazendo com que a gente se distancie cada vez mais de quem de fato e verdadeiramente nós somos.
E esse vazio realmente é um vazio imenso quando a gente não se dá conta do quanto de valioso nós temos dentro de nós. Muitas vezes a gente busca lá fora consolo, a gente busca lá fora a situação de querer se melhorar, de querer aprender, de querer buscar apoio, buscar elogio, buscar aprovação, usando as bengalas emocionais aqui e acolá. E, no entanto, nós temos tudo isso dentro de nós. Nós não precisamos da aprovação do outro. Eu não preciso que o outro me apoie, me diga que eu sou boa o suficiente, que eu sou uma boa profissional, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa bonita, que eu sou uma pessoa sincera, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quando eu me coloco dentro do meu eu verdadeiro, quando eu me coloco nesse processo do autoconhecer, do autoconhecimento, eu não preciso que ninguém me diga, né? Eu não preciso que ninguém me diga, me aprove. Eu sei que eu sou. Da mesma forma, nós só vamos nos conseguir, né, nos isentar das críticas, das reclamações, das lamúrias, principalmente das críticas. É muito comum hoje alguém chegar e nos criticar de alguma forma, nos apontar o dedo. Mas quando nós estamos no nosso melhor, existe uma grande diferença entre a crítica que recebemos hoje e aquela crítica que a gente recebia antigamente. Talvez diante de uma inconsciência, quando alguém me criticasse, há um bom tempo atrás, quando eu ainda não estava nesse processo do autoconhecimento, eu levasse a crítica para o lado pessoal, ficasse bastante chateada, bastante magoada, bastante intrigada, bastante magoada com aquela pessoa. Imagina a pessoa dizer isso de mim, né? Até compreender dentro desse processo do autoconhecimento que a crítica também tem a sua positividade. E muitas vezes, quando a gente está nesse processo do autoconhecimento, a gente começa a se dar conta de um flashzinho que aparece. Alguém falou, um filho meu, por exemplo, disse que eu sou uma pessoa egoísta, né? E aí, quando nós estamos diante desse processo do autoconhecimento, o que vai acontecer, né? Se eu estou lá atrás, eu vou ficar com raiva, vou dizer, que egoísta é ela, de repente já vou até bater de frente, já vou responder. E qual é a diferença para hoje, quando eu estou dentro desse processo do autoconhecimento? Eu já não vou bater de frente, eu já não vou ficar com raiva, eu já não vou ficar magoada, eu vou pensar assim, será que ela teria um pouco de razão? E aí vai estar a oportunidade que a pessoa está me dando quando me critica, de eu me olhar mais, de eu olhar para ver se realmente isso não tem um pouco de sentido, ou isso não faz um pouco de sentido. E muitas vezes a gente pode até se surpreender que a crítica do outro vem de alguma forma nos alertar, vem de alguma forma nos mostrar que ainda precisamos trabalhar mais essa questão. Muitas vezes são críticas inoperantes, vamos dizer assim, ou críticas que não têm realmente uma densidade. Mas se nós pararmos para pensar, sempre atrás de uma crítica há sempre uma grande verdade, tanto da pessoa que faz, que isso pode ser uma questão de ela estar projetando no outro uma coisa sua, quanto uma forma de nos trazer algum tipo de aprendizado. E eu acho que tudo na vida é aprendizado. Até as adversidades nos mostram aprendizados. E quando nós temos essa possibilidade de ver as coisas negativas como um lado positivo, nós crescemos, nós aprendemos e aí nós realmente nos damos conta de que estamos nesse processo de nos melhorarmos, de evoluirmos, que esse com certeza é o objetivo de todos nós, nos modificarmos. Senão, qual a razão que nós estaríamos aqui? Não faria sentido a gente ser sempre a mesma coisa, estar sempre patinando, estar sempre no melodrama, estar sempre reclamando, estar sempre se vitimizando, né? Sempre se achando o pobre coitado, o infeliz, né? Que todo mundo faz e faz isso para mim, diz isso para mim. Então, só tem um caminho maravilhoso que nos leva a esse autoconhecimento e nos leva a ter uma boa
a conquistar uma boa autoestima, que é conhecer-se, que é o voltar-se para dentro, que é o descobrir-se, descobrindo não só a sua positividade, o que temos de bom, mas sobretudo aquilo que temos que ainda precisamos melhorar, que são as nossas questões sombra, que é geralmente o nosso lado obscuro, que são os lados que precisamos melhorar. Então, vamos buscar a nós mesmos cada vez mais, e eu espero que eu tenha de alguma forma passado uma mensagem. Gostaria de dizer que esse é um processo maravilhoso que todos vocês devem empreender, conhecer-se. Muito obrigada, um abraço.